Está começando o FuiCast, o maior podcast de transplante capilar do Brasil. E no episódio de hoje temos um convidado muito especial. Ele que já ajudou diversos médicos a levarem seu negócio para outro patamar. Tem até um hobby de ser médico de vez em quando, mas ele é número 1 em anúncios online para médicos, levando mais de 200 clínicas médicas para um resultado totalmente fora da média. Além disso, ele é palestrante nos principais eventos quando se trata de tráfego pago. Seja bem-vindo, João Amorim, nosso convidado. Obrigado aí, pessoal. Aí, João. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. O mestre do tráfego digital. Exatamente. O João, para quem não sabe, hoje ele trabalha principalmente com o público médico, né, João? Hoje você atende cerca de quantos médicos assim, mês? Hoje a gente tem uma carteira, fica girando em torno de 230 ativos. Eita. João, só uma curiosidade, assim, nesse período seu de atuação, quantos milhões você já movimentou aí em tráfego pago? Rapaz, é uma pergunta difícil de responder, que eu não tenho isso muito bem catalogado, mas já passou da dezena de milhão, já algumas dezenas já. Pra você ver que o cara tem muita propriedade. Nos bastidores, o João trouxe uma informação muito relevante. Ele faz a gestão de R$1 milhão mês, só de investimento em tráfego dos médicos dessa carteira que ele tem, 230 tá médicos. Chegando nisso, né? Já, quase 900 e pouco. Quase R$1 milhão mês. Isso é... Exato. Mais de 230 médicos. Para quem não sabe, João, explica um pouquinho pra gente o que é o tráfego. Tráfego é o seguinte, a plataforma, o Facebook, o Google, o YouTube, o TikTok, seja qual rede social que for, ela não tem como monetizar de qualquer maneira, assim. A única forma dela ganhar dinheiro é vendendo o que ela tem, que é a atenção dos usuários ali. Então, o que foram surgindo ao longo dos anos? A plataforma, ela cobra um valor de você para mostrar mais seu post, ou para você aparecer na busca, como é no Google. Só qual é a grande vantagem disso? Diferente da televisão, que você comprava lá no 30 segundos o intervalo do Jornal Nacional por uma maleta de dinheiro gigantesca, que você era, por exemplo, um ginecologista. Você aparecia para homem, para criança, para idoso, para idosa, para todo mundo, para bicho, para cavalo, para todo mundo. Você não tinha essa segmentação. Até, beleza, no horário tal, mais mulheres assistem. Mas não tinha segmentação de idade a qualquer idade, de sexo. Então, assim, você não tinha controle de quem se aparecia com exatidão. Na rede social, você tem um controle não 100% preciso, mas com exatidão muito grande. Então, você consegue selecionar o lugar onde aparecer, a idade dessas pessoas, o sexo dessas pessoas, às vezes até o comportamento de compra dessas pessoas, faixa de renda, que dispositivo você quer aparecer, você quer aparecer só em computador, porque é um site que vai direto, você quer aparecer só no celular, porque seu anúncio leva para o WhatsApp, não faz sentido ficar aparecendo no computador, para onde você quer aparecer? Então essa estruturação como um todo, ela é fundamental e como a plataforma ganha dinheiro. Então, o tráfego é justamente isso. Então, o gestor de tráfego, ele tem o algoritmo, por exemplo, do Instagram. Ele tem o algoritmo na mão? É como se fosse, não na mão exatamente, mas a gente consegue selecionar com exatidão para quem a gente vai aparecer. É como se ele fosse um estudioso do algoritmo. É isso. E você paga isso para aparecer. Então, vou dar um exemplo aqui do tema do podcast. Transplante capilar. Você consegue colocar ali homens acima de 35 anos que moram na cidade tal. Cara, é um público muito melhor do que você colocar um outdoor na cidade que mulher vai ver, criança vai ver, e você está pagando por toda essa audiência ali de maneira segmentada. Então, você consegue trabalhar com exatidão a sua construção de marca, a sua construção de posicionamento para aquele público específico que você quer trabalhar. E um detalhe, João, inclusive para quem está começando a carreira no transplante capilar e está assistindo a gente de casa, é uma dúvida que é muito frequente. O médico que mora, às vezes, numa cidade menor, ter ali uma dificuldade, na verdade, de como que ele vai divulgar aquele serviço que às vezes ele fez um curso ou fez um fellow e está querendo começar. Como que você costuma ajudar esse médico ali que está querendo começar a produzir conteúdo na divulgação do trabalho dele? Sem dúvida. É claro que tem um viés aqui de fala, mas para mim, sem dúvida, o Instagram ali vai ser a melhor opção. Mesmo em cidades pequenas, que às vezes tem muita gente que fala, não, às vezes a mídia indireta, né, que é você publicar em jornais, revistas, outdoor, boca a boca. Isso normalmente, isso funciona também em cidades menores. Uma coisa não exclui a outra, isso é muito importante. Certo. Isso aí, João, eu tenho possibilidade de fazer de tudo. Faça de tudo, não tem problema. Mas aqui a gente tem uma grande vantagem, que é começar com pouco dinheiro.
Então, assim, o cara consegue ele mesmo apertar, às vezes, o botão impulsionar ali da maneira um pouco mais adequada, vai aprender, e ele consegue fazer. Tem até uma história para contar para vocês que o João fez isso comigo no início da minha carreira, né? Ele me ajudou exatamente nesse ponto. Eu entrei em contato com ele para saber mais sobre como que eu poderia aumentar tanto a minha taxa de engajamento quanto a minha conversão realmente para consultório. E na época ele me orientou, falou, olha, o seu conteúdo não tá bom para a gente poder colocar dinheiro e distribuir ele por aí. Então, você precisa, primeiro passo, melhorar o seu conteúdo para depois, de fato, a gente poder impulsionar e mostrar ele para mais pessoas. Isso aí é uma coisa muito interessante, porque, assim, hoje a gente recusa, entre aspas, cerca de 2 a 3 clientes por semana. Eita. Exatamente isso, assim, o cara chega no momento que ele não está pronto. Tráfego, a analogia que eu sempre faço é que é igual anabolizante. O cara pega um cara igual eu, safado, que não treina, come tudo errado, não dorme, trabalha, só vive estressado. Eu vou morrer se eu tomar anabolizante. Pega o cara que treina direitinho, come, faz dieta, faz tudo certo e coloca, o cara vai ficar grandão, vai ter os colaterais dele, vai. Mas grandão ele vai ficar, ele vai ter o resultado que ele buscava. Então, assim, tráfego é isso. Se o cara não treina, não come direito, que no caso produz conteúdo, tem um atendimento comercial decente, é bom de consultório, porque tem muito cara que não é bom de consultório e acha que o Instagram vai salvar ele. O cara é bom de consultório, faz tudo certinho. Quando ele coloca tráfego, o negócio anda mesmo, assim. Nem sempre vai ser da maneira ideal, não é uma coisa mágica que muita gente na internet aí vende que não, doutor, que eu vou fazer isso. Não vai, né? O cara não tem essa capacidade de mudar a carreira da pessoa se a carreira não estiver estruturada. Então, essa coisa de recusar, entre aspas, às vezes as pessoas ficam meio chateadas comigo, mas não é, cara, porque eu não quero pegar o dinheiro da pessoa se ela não estiver pronta para aquilo ali, se eu não acreditar que vai gerar um bom resultado. Fica até de alerta pro pessoal aí. Tem muita agência que vai chegar e falar que vai fazer tudo para você. Foi o que eu sofri muito na minha carreira. Inclusive, já passei por diversas empresas de marketing que falavam, a gente faz tráfego, faz conteúdo. E eu nunca, de fato, consegui acertar aquilo que eu queria, porque eu via uma forma muito generalista, sabe? E não tinha ninguém, por exemplo, especialista ali em tráfego para poder divulgar. Fala, cara, o seu criativo não tá bom nesse momento, então não vale a pena a gente divulgar isso daqui. Então, vamos melhorar primeiro essa captação, vamos estruturar mais esse seu roteiro para depois, de fato, a gente levar isso para o público. E tem muito médico que está assistindo a gente que se sente até estagnado em determinado ponto. Porque a pessoa cresce, começa ali uma clientela, mas ela quer escalar e não consegue. Normalmente, quando você pega esse tipo de público, quais são os erros mais comuns? Aqui a gente tem que estruturar muito bem como que você vai fazer essa captação. Qual que seria o modelo ideal? E por que esse modelo ideal? Você ter uma pessoa especialista em cada coisa. Contratar de maneira separada. Eu vou te dar... Vamos começar primeiro com um problema. Qual o problema de você contratar uma pessoa que faça tudo para você? Essa pessoa, para ganhar dinheiro, e agora falando um pouco mais do meu business, eu não consigo ganhar dinheiro atendendo 4 clientes. Não consigo. Eu tenho que atender muita gente para ganhar uma grana legal. E todo mundo quer ganhar dinheiro. O cara, vocês, o dono da agência, quem está assistindo, que todo mundo quer ganhar dinheiro. Então o cara, para ganhar ali, escalar, ele começa a contratar pessoa mais júnior. Então o cara que vai fazer seu design, o cara que vai fazer seu tráfego, é sempre um cara júnior. E esse júnior vai querer ganhar dinheiro. Então daqui 6 meses ele sai da agência e vai entrar outro cara júnior. Então sempre você tem uma rotatividade profissional e você nunca tem ali qualidade. Aí o cara sai. 1, 2, 10, 20 agências aí, tem vários que já passaram. Qual que é o outro problema disso? Quando você tem uma pessoa fazendo tudo e você troca a agência, você está começando seu marketing do zero de novo. Resetou. Pum. Tem 10 anos de carreira. Apertou o botão de reset de novo. Porque toda a inteligência, o que funcionou, o que não funcionou, ficou, não toda, mas uma parcela gigantesca com aquela agência que estava fazendo. Os processos de produção de conteúdo, tudo. Você vai ter que definir do zero. E aí daqui 6 meses você troca de novo, do zero de novo. E acaba nunca fluindo. Esse modelo descentralizado, e é um modelo que eu acredito tanto que eu recuso o dinheiro de produção de conteúdo que eu poderia estar vendendo facilmente para os meus clientes. Qual que é a vantagem dele? Você tem pessoas hiper mega especialistas em cada área, então o desempenho tende a ser melhor. Você não vai ser atendido por um júnior, você vai ser atendido por um cara extremamente sênior. Na produção de conteúdo, no site, não sei o quê, no tráfego, tarará, tarará. E se uma peça está errada, você troca a peça. Perfeito. Você não troca a estrutura inteira. Perfeito. Então, com o tempo, você vai desenvolvendo inteligência, você vai achando as pessoas corretas e com o tempo você vai conseguindo dar passos maiores. Então, você não deixa o seu faturamento, o seu custo fixo, o seu projeto de vida na mão de uma empresa terceirizada, que
que o que segura você a ela é uma relação contratual, é uma assinatura no papel. Seu negócio está feito naquilo ali. Isso é loucura, isso é sanidade. Engraçado que o Paulo até tinha me orientado sobre isso. Quando eu comecei a fazer produção de conteúdo, ele falou, Mal, não sai contratando empresa assim, deixa tudo. A minha equipe, por exemplo, ela é toda segmentada. E o Paulo, a gente fala que ele já está num outro momento de carreira, já montando 2 clínicas. Ele já teve uma expertise já há muitos anos com empresas de marketing, então sabe muito bem o que dá certo e o que está errado. Tem muita gente que segue a gente também, que está nesse patamar e está querendo, às vezes, escalar ou montando outros negócios, né? Como que você acha que assim, o gestor de tráfego hoje consegue ajudar esse cara que já tem uma carreira consolidada a escalar mais para Brasil e outros estados? Quais são os planejamentos? Tráfego, cara, é muito bom porque assim, se o cara tem como a gente falou aqui, tudo alinhadinho, e acertou a estratégia. O Paulo é um exemplo, um cliente nosso muito antigo, há 3 anos quase, e foi um caso desse, você vai colocando patamares maiores. Você começa a investir no X, daqui a pouco você acrescenta 2 mil, daqui a pouco você acrescenta 3. Tem cliente que nosso começou a investir em R$550 por mês e hoje investe quase 30 mil. Então, assim, isso não foi do dia para a noite. Isso é passo. E vai eu vejo a experiência que eu tenho, né, com o gestor de tráfego. O João, a gente trabalha junto há pelo menos quase 3 anos isso, e foi um dos divisores da minha carreira, um dos divisores do meu negócio. Eu lembro que quando eu fazia mentoria com o Diogo do Marketing do Bisturi, ele falava que o momento do gestor de tráfego ia chegar. Primeiro a gente vai preparar a casa. Exatamente. Você vai preparar a tua casa, vai organizar a tua casa para receber tua visita. E aí sim, depois que o teu Instagram, pelo menos a nossa plataforma de venda é muito pautada no Instagram, depois que ele está bem montado, com conteúdo relevante, com volume, e que você realmente está passando a autoridade para o teu público-alvo, aí o gestor de tráfego vem e faz assim, vira a chave. Sim. Porque você não adianta querer fazer gestão de tráfego ruim, de conteúdo ruim. Então, colocar o conteúdo de boa qualidade no teu público, no celular, no computador do teu público-alvo, é o grande segredo. E o João, ele ajuda desde o iniciante, no início da carreira, no nosso caso, os médicos que estão iniciando em transplante capilar. Podem ter gestor de tráfego? Sim, devem ter gestor de tráfego, mas não é o primeiro profissional que vai te ajudar a escalar. Então, assim, você vai ter que ter primeiro um bom conteúdo de Instagram, você vai ter que ter ferramentas, você vai ter que contratar videomakers para captação, você vai ter que ter um mentor ali para estratégia de marketing. E a hora que tudo estiver pronto, você vai dar esse conteúdo de qualidade para o seu gestor de tráfego. E mesmo para quem está começando com pouco orçamento, é muito útil. É muito útil, sim. Existem 3 fases profissionais, eu acho, que o gestor de tráfego encaixa. Para o começo, com pouco orçamento, que vai ser um divisor de água, sim, inicialmente na carreira dele. Pessoas que já estão batendo cabeça aí, que não conseguem conversão em vendas, é excepcional também você contratar um bom gestor. E um bom gestor não é um generalista, não é equipe de marketing que faz conteúdo e faz gestão de tráfego. O João poderia fazer conteúdo, sim, mas ele é um gestor. Então, assim, você que é um médico de transplante capilar, você vai fazer transplante capilar com o cirurgião capilar, você não vai fazer com o ginecologista. E no meio digital é isso, são especialidades. Ô Paulo, só para entender um pouco, rapidinho, sobre questão de números, tá? Se você não se importar de falar aqui, como que foi o seu negócio nos últimos, você está fazendo tráfego, tem? Uns 3 anos. 3 anos. Como que foi, assim, ano a ano, o seu crescimento? Assim, exponencial. Realmente é exponencial. Quase 10 vezes. Eu operava, pelo menos, eu tenho... Umas 8 vezes. No faturamento, 800% de aumento depois que eu comecei a fazer gestão do meu tráfego. E eu sou extremamente grato ao profissionalismo do João e da equipe dele. Apesar dele falar que eu entrego muita qualidade para ele fazer a gestão, eu acho que é verdade, a contrapartida, né? E a gente tem que se esforçar muito, porque conteúdo ruim não vende, né, João? Vende. Mas o João tem a estratégia moldada de alta performance para a gestão de tráfego de clínicas médicas. Eu estou falando isso porque muita gente que está de início de carreira, às vezes fica querendo priorizar realmente os investimentos, e não está errado, mas às vezes fala, será que vale a pena
ter ali um profissional do meu lado para poder cuidar dessa parte, ou eu mesmo vou ficar ali impulsionando meus criativos, meus anúncios para chegar a algum lugar. Então, eu queria esse exemplo seu de números palpáveis, mas hoje, por exemplo, quem está iniciando, quanto que você acha que é o investimento mínimo que a pessoa tem que ter ali? O que eu recomendo muito é o seguinte, vamos falar, a gente tem muito cliente de transplante capilar, então eu consigo dar exemplos para vocês da área de vocês mesmos. Vamos pegar lá, postou antes e depois legal, videozinho lá, bacana, deu uns comentários legais. Às vezes, e olha isso, é um profissional da área falando isso, às vezes contratar um gestor de tráfego bom é muito caro. E entre contratar um gestor de tráfego bom e um gestor de tráfego ruim, é melhor que você faça você mesmo. Se o cara só tem dinheiro para contratar o ruim. Por quê? O ruim vai vir com um monte de papo, de coisa, de ideia. É o cara que vende pizza, vende hambúrguer, vende carro e vende transplante capilar. Então, assim, esse cara, ele adapta a estratégia de vender produtos para vender serviço. Isso aqui, cara, o que vocês vendem exige confiança, exige relacionamento. Então não acaba funcionando tanto. Então, assim, e ele não vai ter ideia disso. Vocês têm. Então vocês sabem que não adianta passar um antes e depois, que o cara não vai chamar no WhatsApp e agendar de cara. Ele precisa te conhecer, precisa fazer um relacionamento ali. Então, para quem está começando 100%, João, não tem muita grana. Tem 1 milhão por mês para investir. Você não vai ter grana para pagar o gestor de tráfego e o tráfego. Aperta o botãozinho azul ali, mais visitas ao perfil, seleciona lá homens, acima de 30 anos, já fica bom, 35 anos, sua região, não bota nada daqueles interesses, pode acreditar, principalmente cidades menores, São Paulo até dá para colocar, Rio, mas cidades menores não precisa colocar interesse, e coloca sua verbinha ali. E pode impulsionar, você vai começar a ganhar seguidores, vai começar a ter um pouco mais de lead, e aí, claro, vai ajustando o consultório, vem um paciente ali, vem outro ali, indica outro ali, e assim você vai crescendo. Antes, mês passado, você investia 1.000. Daqui 6 meses, você está investindo 1.500. Depois, você está investindo 2.000, 3.000. Daqui a pouco, você tem verba para contratar um cara bom de tráfego. E aí vai crescendo. Eu recomendo dessa forma. Até para você criar consciência e também lá na frente conseguir cobrar e saber qual é o parâmetro de um bom tráfego ou não. Se o que você fazia antes, sozinho, dá menos ou mais resultado que esse cara está fazendo. Então, isso é importante ter um parâmetro. Então, para mim, a melhor forma de começar é dessa forma. Então, um tema legal que eu acho que para tratar aqui, que é sobre Google e Instagram. Não sei se que transplante capilar é uma coisa que funciona muito. Eu não gosto tanto, principalmente início de carreira. Imagino que a audiência aqui não seja o ticket muito baixo. Não quer fazer como essa galera faz aí, essas clínicas populares. O plano do Google é que você não constrói esse relacionamento. Ninguém chega lá no Paulo e paga o ticket que o Paulo cobra, porque conheceu, viu o Paulo lá, achou a cara dele bonita e foi lá. Isso não acontece, porque tem autoridade por trás, tem a construção de nome, tem a construção de relacionamento em mídia social. O Google, para vocês, ele tem um problema crônico que é ele não constrói autoridade a longo prazo. É venda. Venda ali, e é uma venda de um lead que ele é fundo de funil, né, que a gente chama, ou seja, ele está procurando transplante capilar em São Paulo. Mas ele não é quente, ele não tem relação com a autoridade sua. Então ele quer preço. Então, assim, todas essas grandes aí, a maioria dos leads deles, dos agendamentos, vem de Google. Tem um aí, grandona, que investe mais de 350 mil mês. Eu conheço o gestor de tráfego, é um amigo meu. De clínicas de transplante. Tem uma grandona aí que investe isso, 350 mil mês no Google. Então a concorrência começa a ficar muito alta, dependendo. E você não tem essa construção de longo prazo que no Instagram vocês conseguem. No início de carreira eu investia bastante em Google. E eu Mas zerei como é que seu retorno? Era ruim, era péssimo. Eu zerei investimento em Google Paulo. E fui 100% para o Instagram. Perfeito. Uma dúvida que eu tinha, que ficou daquele outro assunto, só para sanar ela e se alguém em casa tinha também, quem faz esse julgamento da qualidade da rede social, se está no momento ou não, é você mesmo? Essa é a primeira. A primeira coisa, quem faz esse julgamento normalmente é o usuário. Se está engajando, você posta lá. Ele acha, eu pergunto o seguinte, eu acho que eu estou bem. E entra em contato com você. João, queria fazer tráfego aqui, queria aumentar as visitas, queria aumentar... Isso eu sempre faço na reunião. Você vai lá e você abre o Instagram lá e faz o julgamento ali de valor daquele Instagram. Qualquer pessoa que entre em contato pra ser bem comigo, direto, alguém me indicou. Eu pego o Instagram, eu solicito o Instagram antes, eu sento lá, separo um tempo, estudo antes de ir para a reunião. Vejo todos os vídeos, vejo a maioria dos posts lá, vejo destaque, vejo tudo, stories, que tem disponível e faço. Mas assim, para pessoal, tá bom ou não tá? Veja o engajamento das suas publicações. Se ninguém fala, ninguém comenta, cara,
ou é um engajamento, aquelas postagens muito de agência, o que é transplante capilar. Pelo amor de Deus, isso não ajuda, meu amigo, não rola. João, quais são, né? Bota aí 3 posts do transplante capilar que mais engajam na tua opinião. E que menos? Já disse um. Que menos. Isso é uma discussão legal. A área de vocês é o seguinte, antes e depois. Ah, mas eu sou bom de falar, não sei o quê. Acabou, não tem negócio. Vocês lidam com homem. Resultado. É resultado. Não tem... É praticidade, lida com homem. né? Vou dar um exemplo. Eu anuncio muito cirurgião plástico. Muito. Então, a carteira gigantesca de clientes. Lá... O resultado é importante. Mais importante o cara falar da mulher dele, do filho, do não sei o quê, da viagem, da vida triste dele. Aqui, cara, a mulher segue, fica 8 meses. A gente tem uma estatística que, para cirurgia plástica, segue em média 6 meses. Antes de ter estatística de estudo mesmo. P menor que 0,05. E você tem no transplante capilar essa estatística? Mas é muito mais curto. Eu nunca rápido. precisei fazer. Mas sabe porque por quê? é homem. Porque o público é homem. Homem é decidido. Homem é objetivo. Sim, exatamente. Né? Gostei, eu levo. Vou levar. Homem no shopping. Eu ainda sou compro, vou embora. Eu nicho um pouco para transplante de sobrancelha, né? Então eu ainda Aí você tem um público mulher. Exato. Mas é o homem do shopping. Vai na loja, compra e vai embora. A mulher do shopping roda todas as lojas, às vezes não compra e vai embora. E a gente tem uma métrica indireta que é custo por seguidor. No transplante capilar, esse custo é altíssimo. Se você olhar, por exemplo, o quanto a gente investe para você, por quantidade de seguidor que você tem, é um resultado pífio. Por quê? Porque o cara não quer saber da sua vida, se você tem filho, se não tem, sua mulher tá bem, se não tá. Tá nem aí pra sua vida. Ele vai lá, opera o cabelo e ó. O lifestyle tchau. Não é o divisor de águas aí. Não é. Sim, que é diferente da cirurgião plástica, sim. que é diferente de dermato, que a gente atende uma galera bem grande. E pra quem tá em casa aí, o João sabe mais do que ninguém como que é a vida do médico, porque além de ser um excepcional gestor de tráfego, ele também fez medicina, né, João? Conta um pouco dessa história pra gente. Como que foi a transição de atuar na medicina diretamente para, de fato, virar um exímio gestor de tráfego? Conta aí. Eu comecei a fazer no início da graduação, né? Comecei a rodar no início da graduação. Então, história engraçada, o fundador da empresa, a cara sou eu, mas são 2 sócios, eu e minha namorada, a Amanda. A gente fundou porque a Amanda era minha caloura na faculdade, eu fiz particular, né? O dinheiro da família dela acabou, ela foi para Argentina estudar medicina. Aí eu precisava... A gente queria dinheiro para se ver, foi assim que a empresa começou. Aí começou, cara, isso, sei lá, 2º, 3º semestre da faculdade, focando em médico, eu já fazia tráfego antes. 1, 2, 3, 10, 20 clientes, 40 clientes, e foi indo. Quando eu cheguei no final da faculdade, eu acabei no meio de 23, né? Eu tava com quase 20 funcionários, não deu pra... Não tive opção. E a Amanda se formou também? Ela voltou, tá fazendo agora no Brasil. Tá voltando. Ela quer seguir carreira médica? Ela quer. A empresa ficou para você. Eu gerencio, ela quer seguir carreira médica. Ela vai seguir a carreira e você vai tocar. Você tá com quantos funcionários atualmente? Hoje a gente tem 25. 25 funcionários. 25, juntando todo mundo. Que legal. Fora o pessoal financeiro. Médicos, né? Mas o seu público hoje principal é cirurgião plástico? A gente atende de tudo, cara. Hoje eu acho que se juntassem quantidade de clientes, a maioria é cirurgião plástico. Perfeito. Deve ter uns 60, 70, não sei, alguma coisa assim. João, e quais são os maiores desafios que você enfrentou nesse mercado da gestão de tráfego, do digital? Quais foram os principais desafios? Sim, é um mercado complicado porque você não tem barreira de entrada, né? Então, assim, uma coisa que todo mundo aqui aprendeu, porque todo mundo é médico, aprende na vida que medicina, você precisa se lascar muito na vida para meter especialista em tal coisa. Uhum. E acorda e mete lá na bio e é isso, entendeu? Você tem que estudar, você tem que fazer. Isso é uma coisa que eu trouxe da medicina, assim. Antes de falar que eu era especialista em alguma coisa, eu fui muito sincero. Então, às vezes, o mercado ele é muito balizado para baixo. Um desafio que eu me impus, assim, foi ter que ralar muito antes para apresentar como autoridade, alguma coisa assim. Eu nunca gostei muito disso, assim. Eu sempre gostei de fazer as coisas. Isso foi um desafio grande para mim, cara. Que eu não entendia como que eu podia me autoproclamar, alguma coisa me incomodava um pouco com isso, assim. Eu demorei a aceitar. João, muitos dos médicos que estão assistindo a gente, eles cometem alguns erros no início de carreira e acredito que o maior deles é, tô começando, vou cobrar barato, quem chegar vou fechar a qualquer preço e se posicionar na rede social para poder demonstrar o seu valor e sair dessa briga de preço é muito difícil. Como que você costuma orientar e ajudar esses médicos, principalmente de início de carreira, a se diferenciar e se destacar aí no mercado? O que a gente e o que foi aprendendo ao longo dos anos é o seguinte: quem dá certo é que tem um ponto de diferencial.
Então, alguma coisa. É o atendimento, é a experiência, é o posicionamento, fez alguma coisa ali no offline, é a estrutura da clínica, é o sucesso do cliente dentro da clínica. Alguma coisa esse cara tem diferente. O que eu vejo muito é que a galera quer tornar o Instagram um diferencial. Isso aí, meu amigo... O único diferencial. Você fala assim, o que eu vou fazer para dar certo? Meu Instagram vai ser muito bom. É pedir para se lascar. Não tem outro termo a se usar, não. Se o diferencial não tiver na prestação do serviço, não acontece. Porque, assim, se o custo por paciente de rede social, ele só vai aumentar. Não existe um mundo que daqui a 10 anos o Paulo vai estar pagando mais barato na paciente da rede social, vindo puramente de rede social, do que ele paga hoje. Por quê? Porque cada vez mais tem mais gente fazendo conteúdo, cada vez vai ter mais gente investindo em tráfego, e aquela visualização que ele pagava 1 centavo, ele vai estar pagando 3. Então, vai ficar mais caro. Eu vou ficar, cada vez vou ter que investir mais. Cada vez mais difícil também de você fazer captação. E cada vez mais difícil para o cara que começa investir, porque vai ser tão mais caro. Eu vou contar uma história. Aqui em São Paulo, urologia em São Paulo no Google é um termo concorridíssimo. Eu não pego cliente de urologia em São Paulo que investa menos de 3, 4 mil por mês. Por quê? Porque o mercado é tão concorrido, tem um cara aqui que ele bota 35 mil, médico, pessoa física, por mês no Google. Aí vem o Sírio, aí vem o Einstein, aí vem a Reddor, aí vem o outro urologista, e só vai inflando o leilão. O cara o urologista, coitado, saiu da residência, quer botar lá 1.500 conto, ele é engolido. O dinheiro dele evapora todo mês. Ele não tem chance de concorrer. Então, os diferenciais que a gente pensa, isso já vai muito além da minha área, eu sempre gosto de falar isso, mas os diferenciais intraconsultório, eles são muito mais importantes do que os diferenciais de rede social. Então, a dica que eu sempre dou é foque nisso aqui, e a rede social ela vem para potencializar o que você tem. Se for para focar do nada mesmo assim, não vai funcionar. Tanto que eu falo é que os médicos que não investem em rede social, existem vários bons médicos por aí que consolidaram carreira. E não foi rede social. Colocando rede social, às vezes marketing digital e tudo mais. Isso daí veio de uns tempos para agora, mas sempre tiveram. Boca a boca. Exato, sempre tiveram esses bons médicos que cresceram no boca a boca, e ainda é possível fazer isso hoje. Só que é mais trabalhoso. Hoje em dia as pessoas estão mais ansiosas, querendo resultados mais rápidos, querendo inclusive alavancar a carreira. E existe uma forma que é também através do marketing digital, com tráfego e tudo mais. Ô João e Maurício, a gente sabe que tem inovação, tem atualização no conteúdo que se entrega nas redes sociais, né? Lança uma trend ali, uma coisa que todo mundo faz, mas tem atualizações também, tem tendências para o tráfego, uma coisa que funciona mais? Ou é sempre a mesma coisa? Às vezes tem atualizações de plataforma. Então, uma coisa que não era possível fazer antes, que agora você consegue, coisa nesse sentido. Mas um dos diferenciais que eu tento entregar é sempre pensar na jornada de compra do paciente. Isso assim, jornada de compra? Do paciente. A gente tem um diferencial técnico grande lá na empresa, os meninos são muito bons, a gente estuda muito, paga custo, tudo quanto é jeito. Mas eu acho que um dos principais, principalmente no início da minha carreira, um dos principais diferenciais foi entender profundamente a jornada de compra. Tem um post meu que é bem legal, que eu sempre gosto, que é: seu gestor de tráfego não sabe a diferença de um reumato para um cirurgião plástico. Não sabe, cara. Para ele é um... É médico. Ele é médico. Eu brinco assim, o pessoal fala, gestor de tráfego para médico. Eu não sou, porque esse médico não existe, cara. Esse cara não existe. Quem que é o médico? Não existe. Existe o cara, o tricologista, existe o hepatologista, existe o reumato, existe o ortópede. Totalmente. Né? São coisas... Esse cara não existe, cara. Não existe. É um texto inexistente. Não existe médico no Brasil. Existe o subespecialista, porque todo mundo vende algo de subespecialista. Exato. Então, assim, a jornada de compra disso é muito diferente. Do transplante capilar é uma coisa. Então, assim, o tráfego, ele é muito... O principal diferencial é você entender profundamente como que aquele cara chega e toma a decisão de compra. A gente pincelou um pouco aqui falando do plástico, falando do dermato, falando de transplante capilar, que é tudo estética. Mas é uma estética, mundos totalmente diferentes, cara. João, totalmente diferentes. E no meu caso, que já tô com uma performance muito boa no meu tráfego, nas minhas conversões, nos meus leads. Ainda dá para fazer um upgrade? Se botar mais dinheiro, vende o dobro? Eu boto, sei lá, 10 mil reais por mês. Se eu botar 20, eu vendo o dobro? É assim que funciona? Às vezes, não necessariamente. Às vezes você pode vender, sei lá, 60%, 70% a mais, porque quanto mais dinheiro você coloca, às vezes essa escala ela começa a custar mais caro. Tem uma teoria muito boa que chama teoria da macieira. O que é isso? Sei lá, tá com o menino lá e fala, pai, quero um suco de maçã. Aí você vai lá e pega 5 maçãs para fazer seu suco.
que ele vai fazer? Ele vai na macieira e vai pegar as maçãs mais baixas. Aí fala, ó, suas primas, sua mãe, todo mundo aqui, agora viu você tomando suco, querem também. Vai lá e pega 50 maçãs. Esse menino, o esforço que ele fez para pegar 5 não vai ser 10 vezes menor do que ele vai fazer para pegar 50. Por quê? A 5 ele pegou da parte baixa. Para pegar 50, ele vai ter que escalar a árvore, vai ter que pular de um galho pro outro para pegar. Às vezes o esforço é 100, 200 vezes maior para pegar 10 vezes mais maçãs. Não é proporcional às vezes. Mas é possível. É possível. Mas às vezes tem uma coisa que é muito interessante que às vezes não vende o dobro, às vezes vende o triplo. Porque você está às vezes no mercado inexplorado e que aquela grana a mais ajuda a massificar muito e às vezes ajuda a acelerar muito a jornada de compra do cliente. E essa massificação é trabalhar com o topo do funil, né? Que é o que se chama. Isso vale a pena, João? O volume de leads vale a pena ser aumentado independente da qualidade? Na verdade, eu tenho uma outra pergunta. Vale a pena viralizar? Na minha opinião, sempre vale. Assim, uma coisa que eu discordo... Sempre é uma palavra forte. Porque eu gosto muito porque é o seguinte. Não existe você aparecer... Assim, é sempre realmente uma palavra forte se você aparecer de uma forma extremamente negativa. Mas assim, nos padrões normais de temperatura e pressão, vale muito. Por quê? Não existe malefício de você aparecer... Vamos pegar o principal. O cara que não tem grana. Não existe malefício, cara, se aparecer com aquele cara. Qual que é o malefício disso? Nenhum. Eu ouvi de um dermato, a maior conta de dermato do país. Esse cara foi meu cliente há muito tempo. É gente finíssima, inclusive. A gente cresceu a conta dele aí. Saiu, acho que tinha quase... Tá batendo 2 milhões agora. A gente pegou a conta dele, não tinha nem 1 milhão. Cara, eu ouvi dele uma frase interessante. Ele falou assim, João, sabe qual que é o paciente que eu mais gosto de atender? É o paciente que é a empregada doméstica da casa da Dondô, que é minha fã. E ela fala assim, a Dondô vai falar, eu preciso de um dermato. E a mulher enche o saco dela falando pra ela vir aqui, fala que eu sou maravilhoso, não sei o que, não sei o que. Essa mulher chega aqui já me amando. Gasta uma nota, sai daqui felicíssimo. Pra ele viraliza. Tem vídeo lá com quase 10 milhões de visualizações. Se ele tivesse preocupado só em aparecer pro público A+, ao quadrado de São Paulo, esse cara nunca teria isso, cara. Boa. Ele nunca teria. João, só tem benefício de Mas aparecer. eu vejo uma dificuldade também que, na minha realidade, eu trabalho com todos os meus leads pessoalmente. A minha equipe comercial sou eu, inicialmente, porque eu respondo todos os leads do meu Instagram. Independente do perfil do lead, eu respondo. E, normalmente, 80% dos meus pacientes, dos meus leads, eu respondo com áudio. Para conectar, para ter aquela conexão humana, de saber que eu estou falando realmente com ele e não estou fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V. E eu falo que quando tem dias que meu dia é tão corrido, por exemplo, hoje, que a gente está gravando conteúdo, gravando podcasts, fazendo foto, hoje é um dia que eu chego no final do dia, cansado, com, sei lá, mais de 15 leads para ser respondido. E eu respondo. Nem que seja dentro do banheiro, eu respondo. Só que eu tenho medo, porque o João é meu gestor, e é maravilhoso o tanto que ele entrega de trabalho, eu tenho medo de escalar isso e não dar conta mais dessa pessoalidade, dessa humanização do contato dos meus leads. Tem grande chance disso acontecer. Isso tem chance de acontecer. E aí, João, o que eu faço? Isso aí é um problema que vai ter que colocar time para resolver e a escala vem esses problemas. Não tem o meu time comercial, ele dá conta dos meus leads depois que eu faço a porta. O primeiro contato, a porta de entrada. O primeiro contato é meu e eu passo pro meu time, né? A gente tem 3 hoje dentro do time comercial. Agora, o que eu faço, terceirizar para alguém, isso me traz... isso é muito difícil, porque realmente impacta muito. Eu tenho muitos pacientes que vão entrar em contato comigo perguntando assim... Valor, escrevem só isso, valor e uma interrogação. E eu falo assim, oi, tudo bem, Matheus? Aqui é Paulo Meorali. Se você quer valores, vamos fazer uma pré-avaliação tua, sem custo. Me manda seu celular, minha equipe vai entrar em contato com você, no máximo até em 2 dias. E a gente vai passar todas as orientações, tirar todas as suas dúvidas. E se você tiver qualquer... dúvida além do que a nossa equipe vai te fornecer, você me chama aqui de novo que eu vou conversar com você. Então, isso eu gasto 30, 40 segundos por paciente, né? Mas por provável paciente. É um impacto muito forte. Exato. Mas é um impacto muito bom. E muito deles que escreveram assim, valor, com interrogação, volta para mim e falou, doutor, é você que está falando, que prazer falar com você, legal, tal. Então, eu recebo muito disso ainda, sabe? Isso aí é um diferencial. É aquilo que eu falei, assim, às vezes o tráfego
tráfego é o seguinte, se vai muito bem, recebe a coroa. Se vai muito mal, recebe o chicote. Exato. Nos dois casos tá errado, assim. Nunca é o vilão e nunca é o negócio. Sempre tem um outro motivo por trás. Porque, assim, tendo a estratégia correta e tendo tudo alinhado, é muito difícil dar errado. Mas ter tudo alinhado é muito, muito difícil, cara. Então, é diferencial. Responder em áudio. Quantas cirurgias que, se não tivesse sido respondidas em áudio, não tivesse tido esse cuidado, você teria perdido ano passado? Muitas. Muitos. João, e eu vejo uma coisa também, que essa humanização do teu lead aumenta a taxa de conversão com qualidade, porque são as pessoas que estão ali, às vezes, te acompanhando faz bastante tempo e, de repente, mandam um direct, né, que a gente chama, manda um direct e você vai e responde você mesmo, pessoalmente. Isso, eles acham até que, puxa, Dr. Paulo falando aqui. Ô, João, no começo, eu lembro quando a gente começou a trabalhar, os primeiros meses não foram fáceis. Sim. Né? A gente recebia lead, sei lá, do Amazonas, do Nordeste, a gente está no interior de São Paulo. E ajuste? Isso vai ajustando? Como que é? Você tem ajuste, você coloca tudo lá. Você coloca idade, você coloca região, você coloca tudo, você vai ajustando isso. Isso é uma coisa interessante porque não existe uma fórmula mágica. Eu já tem um caso interessante que a gente tinha 2 cirurgiões plásticos. Era marido e mulher, fizeram a mesma faculdade, a mesma residência, tudo igual. Atendiam no mesmo consultório, com o mesmo valor, tinha o mesmo social media, tinha o mesmo cara do vídeo, tinha a mesma secretária, mesmo lugar, mesma verba, o mesmo gestor de tráfego. Ela voava. Ele... Difícil. Não é, aí não é pela qualidade de conteúdo dela aí, ser ela mesmo e ele não conseguir exatamente. Tinha o conteúdo técnico, o conteúdo contratado era muito bom em ambos. Mas ela tinha um toque, a pessoalização que ele não tinha. Fazia um negócio desse assim, né? Era algo similar ao que você faz. Os volumes de stories era muito maior. Ela aparecia lá, quando tinha algum problema, ela ia lá nos stories e contava. Pô, o pessoal ia se identificar. Rede social é conexão humana, então, gente. A gente tem que esquecer. Na verdade, os stories é para gerar conexão. O feed é mais ali um... Tudo gera conexão. Eu falo que rede social é humanização. Você tem que usar todas as ferramentas, né? Conexão de pessoa com pessoa. Isso faz a venda acontecer. Mas até agora, a gente falou muito sobre essa parte de captação, de venda. Mas tem um negócio que é muito interessante para quem também tem um gestor de tráfego e consegue colocar isso dentro da sua clínica. É para fazer, por exemplo, o follow-up desse paciente, o remarketing desse paciente para trazer de volta para a clínica, para poder realmente, de fato, fazer a venda de outros produtos. Então, tem muita gente que tem uma carteira muito grande, capta muito paciente, mas depois que esse paciente entra, faz só uma compra, perde totalmente ali o segmento. Então, João, explica para a gente como que o gestor de tráfego consegue trazer esses pacientes de volta ali com lista de remarketing e tudo mais. Quais estratégias assim você costuma fazer para dentro das clínicas? Tem várias estratégias, depende muito assim, da forma como a clínica funciona e quais produtos ela tem. Então, na Dermato a gente faz isso algumas vezes, por exemplo, o pessoal passa lá em consulta, faz e aí vai ter a promoção de Dia das Mães. Agora a nova resolução saiu, a gente pode falar disso, né? Pode. Antes era... Antes não podia nem depois, não. né? Então, assim, promoção Dia das Mães. O pessoal sempre fez, mas agora tá liberado, né? Então, promoção Dia das Mães. Você consegue baixar a lista de seus pacientes, e-mail, telefone, sobe no Facebook e consegue rodar lá. Promoção exclusiva para pacientes da clínica tal, Botox a tanto. Sei lá, um exemplo genérico. Então, você consegue fazer isso impactando se você já tem dados daquele paciente. Nome, e-mail, telefone, você consegue subir isso. E tem aquela famosa frase, né? Que é muito mais fácil você vender para quem você já vendeu uma vez e a pessoa gostou do serviço do que procurar novas pessoas todas as vezes. Mas né? tem um porém, né, irmão? O paciente de transplante capilar, ele não tem recorrência, né? Se você entregou uma cirurgia espetacular na verdade, tem muita. Se esse paciente recorrência faz dos tratamentos clínico, clínicos, ele não tem alta do nosso consultório. Sim. Eu brinco que é igual você procurar um cirurgião plástico para poder fazer uma lipoaspiração. Eu vou deixar você muito bonito naquele momento, daqui a 6 meses, 1 ano. Só que se você não mantiver uma dieta para manter aquele corpo bonito esteticamente, não vai adiantar nada. Cabelo é a mesma coisa. Eu não posso deixar você com um volume capilar excepcional, momentaneamente. Daqui a 3 anos você voltar totalmente calvo ou com o cabelo com baixa densidade. Exatamente. A doença, ela não tem cura. Então, ela tem como melhorar. Eu brinco, o exemplo da lipoaspiração é perfeito. Eu vou te melhorar. Todo mundo que está um pouquinho gordinho, se fizer uma lipo ali na pancinha que está incomodando, vai ficar bom.
O cabelo transplante Então, vai ficar bom. O grande mas segredo... eu preciso que você faça uma reeducação segredo, alimentar. Preciso que você trate seu cabelo. Esse é o grande segredo do transplante capilar. O paciente de transplante capilar, ele não é só para cirurgia. Ele é um paciente de cuidado. Ele Exato. sofre de uma doença crônica chamada alopecia androgenética e precisa ser cuidado. Então, esse paciente gera recorrência, sim, na clínica, com os tratamentos clínicos que a gente promove também. Mas também tem um ponto, não sei se o tráfego pode intervir nisso, que a gente tem visto, né? Que cada vez mais pacientes que operam num serviço, né, e que tem, por exemplo, cirurgia em 2 etapas, pegando o gancho aí de algumas cirurgias que a gente vem discutindo esses dias, né, Paulo? A gente conversou ontem, e esse paciente teve um excelente resultado, né, e buscou um outro serviço para realizar aquele segundo tempo, aquela segunda cirurgia, alguns anos depois. Mesmo com um excelente resultado, por que ele não retornou para lá? É tão subjetivo assim, não gostei do médico, eu gostei fiz do uma, serviço. inclusive, essa semana. Paulo também, você também. Exato, mas a queixa desse paciente e as que eu pego, na verdade, às vezes não é insatisfação com o procedimento, em sim com o profissional ou com o serviço. Então, eu falo que é igualzinho um relacionamento. Você não precisa estar com aquela pessoa, às vezes uma ex sua, ou alguma coisa, às vezes já passou, você teve uma experiência até que não foi ruim, mas não é o momento, às vezes não é aquilo que você quer, você se identifica nesse momento mais com outra pessoa. Então, também cabe muito ali do médico criar esse relacionamento do pós-operatório, de estar ali com o seu paciente. Ontem, por exemplo, recebi uma paciente de 1 ano, ela, nossa, eu estava louca para vir aqui te ver, porque eu gostei muito do acompanhamento, eu já quero voltar daqui a 3 meses. Eu falei, não, você precisa, você está achando que você vai sumir? Fez o transplante, você some. Não, tem que te ver para a gente poder fazer um acompanhamento também Maurício, do seu procedimento. Mas não será que também tem interferência, sei lá, o paciente operou em tal serviço e depois escolheu o serviço do Paulo. Será que ele não ficou recebendo lá o tráfego do Paulo? Era o foco dele sim, diariamente e sendo abastecido acho que sim. Alguma mensagem ali que ele gostou, que ele se identificou e por isso que ele resolveu trocar? Será que o tráfego não interviu nisso também? Isso aí é o que eu sempre falo para os clientes. Você precisa ter uma captação sempre de base. O que é base? Vamos supor, seguidor. O que é seguidor novo? São pessoas que estão te conhecendo agora, pela primeira vez. Você precisa ter esse fluxo de entrada, principalmente em negócios. Vocês, tem o recorrência do tratamento clínico, mas o punch de faturamento é o transplante. É o transplante, é a cirurgia. Se não tiver transplante novo entrando todo mês, lascou. Não vai entrar 20, faturamento novo. 30% de uma clínica. Por exemplo, a minha clínica, 20, 30% vai para tratamentos clínicos, consulta e tal. Agora, o restante é a cirurgia. O carro-chefe é o punch, pelo menos no negócio de vocês, é o transplante. Então, você precisa ter essa base nova. E essa base nova inclui quem nunca fez, inclui quem já fez e não gostou, inclui quem tem a cirurgia de segunda etapa, tem um monte de coisa. E assim, uma coisa que eu sempre gosto de falar é, muitas vezes médico é colocado num negócio, uma prateleira à parte de outras coisas. É um negócio local, cara. Um negócio local. Você vai na padaria lá, por quê? Porque é a padaria que todo mundo vai, a padaria que todo mundo gosta. O borracheiro é o quê? O borracheiro que todo mundo vai, o borracheiro que todo mundo vai, todo mundo conhece. Médico, não estou falando que precisa ser famoso, popstar, Dr. Ray, mas localmente esse cara precisa ser conhecido. Porque quando ele tiver na roda da amiga lá e fala, nossa, operei, fiz minha mama, amei. Com quem que você fez? Fiz com o Dr. Fulano. Nossa, já vi o vídeo dele no Instagram, adoro ele. Ou você operou quem? Pô, operei com o Paulo. Pô, gostei muito. Pô, caramba, eu já vi uns vídeos dele mesmo, o cara é bom. Pronto, ele já te conhecia previamente, recebeu a validação social, e aí daqui a pouco ele recebe outro, fala, pô, o cara lá ficou bom mesmo, vou seguir. Acompanha. E assim a roda vai girando. Essa questão da validação social, eu vi um podcast do Ivan Hollenberg, que ele falava assim, né? Você quer tornar referência, né? Você quer realmente ser validado, isso vai acontecer quando pelo menos 2 ou mais pessoas daquele mesmo ciclo, né, social, elas elevarem seu nome, né? Passarem seu nome com muita qualidade, com boas referências. Aí fechou. Exato. Se aí fizer isso, todo mundo vai voltar para você. Marketing social, o Google Meu Negócio é uma ferramenta importantíssima e gratuita, né? Sim, tem que ter as avaliações de Google. Você falou, não é talvez isso que vai trazer um paciente qualificado, mas ele corrobora com o que a pessoa já ouviu sobre você. Então, na verdade... mas o Instagram tem muito disso também. Tem sim. Tem você já recebeu a indicação, pô, é esse cara aqui, eu nem conheço o outro, mas deixa eu olhar aqui a rede social, ele vai em você. Mas ele olha só para reafirmar, né? O público que o João traz para mim, quando vai no Google e vê a avaliação sobre Paulo,
é diferente quando ele olha o marketing social daquele Google Meu Negócio. Falando, puxa, 126 avaliações 5 estrelas falando bem de você. Isso eu acho que é uma validação muito forte. Exato. E isso é... Assim, a gente tem que lembrar que o Google está ali aberto, essa ferramenta é gratuita, entendeu? Então, você estimular o seu público, o seu paciente a fazer uso dela no teu benefício é importantíssimo. Uma coisa legal do tráfego é justamente isso. Assim, você cresce por indicação. Aí, às vezes, você atende, sei lá, um número aleatório, 10, 15 famílias ali. E as suas indicações vêm daquele círculo social ali. Por exemplo, aqui em São Paulo tem infinitos ciclos sociais diferentes. O que eu atendo famílias, assim, é uma coisa absurda. Um não conversa com o outro. E normalmente numa clínica, o médico atende pessoas que são amigas dele, que vão ali na infância, estudaram junto, e vai aquele mesmo ciclo. O que o tráfego consegue fazer é você furar bolhas que às vezes você nunca chegaria. Vou citar um exemplo prático disso. Tem uma cliente formatada na minha mesma faculdade, foi a minha primeira cliente de blefaroplastia. Muito queridíssima, referência lá em Brasília. A esposa do Eduardo Bolsonaro conheceu ela pelo tráfego. Viu um patrocinado dela, entrou no Instagram, gostou. Operou ela, operou ele. Agora, acho que a esposa do Jair, a Michele, né? Foi lá, foi na clínica. Inclusive, uma amiga minha, Rita Capelato, também, que é médica do Eduardo. E da Heloísa também. Provavelmente deve ter sido o tráfego também. Mas a Rita investe bastante. Que dia que ela conseguiria furar essa bolha na indicação? Às vezes poderia, 1 em 1 milhão, mas assim, foi ali entrou. Então, assim, esse é o exemplo prático de como que acerta do tráfego. E vai entrando em bolhas, e aí ela indica para uma amiga, que vai leva para outro político importante, que vai indo, e quando vê... João, a gente está caminhando aqui agora para o final do podcast e você trouxe vários insights importantes, principalmente, eu acho, para quem está no início, meio, até já tem uma expertise aí de mercado e está querendo alavancar. Mas eu queria saber de você se tem alguma história recente sua, que impactante, você viu alguma estratégia de algum médico iniciante que fez alguma coisa que você... Existe uma tendência de mercado muito aí. Bacana que esse cara fez, deu certo, ou que deu muito errado. Cara, eu vou falar o que a gente vê, assim, que dá certo. Eu brinco que eu sou igual médico. Entra o paciente no consultório... Igual não, você é médico. Não, Você pode exercer, mas... Tráfego é igual... Tem uma semelhança com a medicina, assim. Com o tempo, o paciente vem caminhando no consultório, abre a boca, em 30 segundos você sabe se o cara vai dar certo, se não vai, se o tratamento vai funcionar, se não vai. Tráfego é mais ou menos assim. Eu sento na reunião ali, eu brinco que às vezes pelo jeito que o cara começa a contar a história da vida dele, eu falo, ixi, é bucha isso aí que não vai. O que eu mais vejo assim de fazer sucesso é a autorresponsabilização, cara. É uma coisa que meio que serve pra tudo na vida, assim, mas nessa área, se o cara não sempre apontar pra si a culpa, sempre, minha equipe é ruim, minha não sei o quê, não tinha... Quando o cara joga pra si, sempre a culpa. Aquele cara, João, fiz lá, mas a culpa foi minha que contratei errado, não sei o quê. Esse cara eu nunca vi dar errado. Isso daí chama liderança, João. Exato. O líder, o líder também, né? de uma equipe, ele sempre vai se responsabilizar pelo insucesso. Legal, cara, quando você tem sucesso no seu projeto, o líder, ele não vai falar, puxa, o líder realmente, quando tem sucesso, ele vangloria toda a equipe. Agora, quando dá errado, a responsabilidade é dele. Exatamente. Então, assim, isso eu vejo, cara, que falta muito, e principalmente em lugares difíceis como São Paulo. O cara crescer aqui em São Paulo, o cara tem que ser bom, cara. Tem que ser bom, porque igual ele, ou melhores que ele, tem um monte, tem de bacia. Com mais dinheiro que ele, tem muito também, que teve mais oportunidade de mídia. Então o cara tem que ser bom. E vários outros lugares do Brasil também são assim. Então, e cada vez vai ficar pior, cada vez vai ficar mais difícil. Essa coisa de, é culpa minha, eu que tenho que fazer, como que eu vou resolver. Quando chega com essa conversa, assim, com esse modelo... Ô, João, vai bem. Antes de finalizar, eu queria saber o que é que mais chamou a atenção, que é mais ou menos a linha que o Maurício perguntou, o que mais chamou a atenção nesses últimos tempos, que algum médico fez que você, assim, que causou uma explosão, assim, sei lá, seja de um story, seja de uma ideia, seja de um segmento ali de conversa que ele tomou sobre a área dele e que fez aquilo ali explodir, assim, aquilo ali foi um divisor de águas. Não foi um divisor de águas aos poucos, foi aquela atitude dele ali, ou aquele vídeo que ele gravou, alguma coisa que ele fez e viralizou. Uma coisa que está crescendo muito eu acho que alguns de vocês já devem ter visto, que é o uso de automação para aumentar engajamento de rede social.
Isso facilita muito, cara. Assim, ajuda muito essa estratégia de Explica um pouco disseminação. pra gente aí. Vou dar um exemplo. Você faz lá o vídeo de transplante capilar. Aí você começa com antes, conta lá a história do cara empresário, Se você quiser receber o resultado dele, comente eu quero aqui. Todo mundo que comente eu quero, o robozinho chama ManyChat, vai e envia o resultado do cara no direct. Qual que é a vantagem disso? Ali você consegue captar números, você consegue captar telefone, mas principalmente, você aumenta o engajamento da rede social. O algoritmo vai a teu favor. Vai a teu favor. Você recebe muito direct. E você abre um canal de conversa com esse cara. Então esse cara, você tá lá no direct, ele vai abrir o direct daqui um dia, você vai estar lá de novo, porque ele não conversou com o pessoal. Aí vai de Site você, genial. aí vai de você. Site genial, se Com tiver cada eu quero nesse direct, se conectar, e é uma forma que o Diogo fala isso, fala assim, você só precisa de uma palavra no seu direct para se conectar com aquela pessoa e travá-la num diálogo ali e conseguir humanizar a relação. Perfeito. Então assim, às vezes, por exemplo, e aí parte da estratégia mesmo. Às vezes o cara colocou lá que você pede, às vezes, na automação para ele falar, o banco pediu para mandar uma foto da cabeça dele. Desse seu tipo de calvície aqui, ó, a gente fez tal transplante, esse aqui é o resultado. Você manda pro cara o tipo de cabelo dele, às vezes pro tipo de calvície, era só aqui, é todo e tal. Então, às vezes você consegue aprofundar a relação do cara ali, consegue personalizar essas estratégias de maneira bem interessante. Isso, trazendo outro que é bem interessante também, que a gente está vendo como tendência, é a personalização de conteúdo. Como assim? Aumentar o nível de especificidade. Antigamente, você colocava lá um resultado antes e depois qualquer, um cara com cabelo igual ao do Maurício, cabelo igual ao meu, cara, se eu dei num cabelo igual ao dele, ficou bom, ficou ruim, pra mim não interessa. Agora, se eu vejo, se for um resultado muito semelhante ao meu, com um estilo de calvície semelhante ao meu, com um estilo de cabelo semelhante ao meu, já ajuda muito. Outro insight bem interessante é cidades específicas. Boa. Por exemplo, o Paulo opera muita gente fora da cidade dele. Esse cliente aqui veio da cidade tal, fazer dessa forma, tarará, viajou, ele foi tranquilo, mesmo vindo de longe. Perfeito. Às vezes você pega esse vídeo, esse feedback, roda para aquela cidade específica que você opera muito, que vem muita gente. O que acontece ali é que o cara vê e fala, realmente, daqui a pouco ele recebe um, daqui a pouco ele recebe outro. Todo mundo aqui só vai para Paulo, né? Então eu também. Exatamente. Exato. Então, assim, ele entende, ele é familiarizado com aquela coisa de que não é algo de outro mundo e operar em outro lugar. Perfeito. Entendeu? Então, são 2 insights aí que são tendências aí que funcionam muito bem. Mais do que esse, né? Eu acho que esse episódio aí pode ser um divisor de água para muita gente que está querendo começar e está querendo desvendar estratégias para poder se inserir de fato no mercado. E não só para quem está começando, para quem já está estagnado ali na gestão de tráfego pago, né? E para quem já está performando bem, que quer dar aquele upgrade, né? Exato. Eu acho que pega as dores de todo mundo, que desde o iniciante ao avançado. O gestor de tráfego sempre pode dar uma ajuda, né, relevante. Eu brinco que hoje em dia a gente, né, como médico, a gente inclusive traz esses insights fora da casinha, né? Porque falar basicamente de transplante capilar, só a parte técnica, para o pessoal que ouve a gente, eles sabem que não é isso que vai fazer a carreira deles pular de patamar e ir para outro lugar. E hoje o médico que está começando, que vou fazer um curso ali de final de semana, vou virar um especialista, vou crescer, não é isso. Você vai precisar de outros pilares, parte de marketing, parte de vendas, parte de estruturação de equipe, liderança, é tanta coisa que a gente traz esses conteúdos relevantes aqui para todo mundo e para ajudar vocês, principalmente de casa, a ver, a enxergar sobre a nossa ótica como que funciona de fato o mercado. E eu queria te agradecer por ter vindo e contribuído com tanta informação aí relevante para a gente. Obrigadão por ter topado participar. Obrigado, Valeu, João. Tamo junto sempre. Recadinhos final para vocês. Não deixem de seguir a nossa página aqui do YouTube, o @fuicash. A página pessoal minha no Instagram é @Maurício Rezende. @dr.paulomiorali. @médico no Google. @médico no Google. Inclusive, quem quiser saber mais sobre o serviço do João, só entrar em contato com ele também via direct, né? Ele responde todo mundo. Tem um forms na bio, coloque lá que é do Fuicash que eu tento dar prioridade, que é difícil. O João tá atendendo mais a indicação, gente. Então fala que vocês assistiram aqui. Chegar do nada lá tá difícil. Não perca essa oportunidade. E o meu agora mudou, né? Dr. Aí, Paulo, Hélio Acioli, ACCIOLY.
Isso. Eu queria agradecer a todos vocês. Mais um episódio incrível e até os próximos. Fiquem com Deus e tchau, tchau.